Graça e paz, irmãos, tudo bem? Gostaria de trazer hoje para os irmãos um estudo sobre a besta e os 10 reis. Antes, eu gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vamos começar esse estudo lendo Apocalipse 13, versículo 1, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, irmãos, João, na sua visão, ele viu emergir do mar uma besta. Essa besta que emerge do mar, ele emerge de povos, línguas e nações. Pois como foi mostrado em estudos anteriores, em Apocalipse 17, nós temos o ensinamento de que mares, águas, representam povos, línguas e nações. Então essa besta, ela surge de entre as nações. E essa besta que surge de entre as nações, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, ou seja, 10 coroas. Essa besta que surge das nações, como nós vimos no estudo de quem é a besta de Apocalipse 13, nós podemos ver que são reinos que se uniram. Então, o que a profecia está nos ensinando? Ela está nos ensinando a união das nações para fazer surgir um império, um sistema que será governado pelo Anticristo. E esse sistema é representado na besta, que tem ali a união dos 4 animais que nós vemos em Daniel no capítulo 7. Daniel no capítulo 7 nós vemos um leão, um urso, o leopardo e a besta terrível com 10 chifres. Em Apocalipse nós vemos essa mesma besta, só que os animais unidos em apenas um. Como diz no versículo 2 de Apocalipse 13, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, essa besta, ela recebe a autoridade do dragão, que vai se configurar nas nações, que vai agir através do anticristo. E essa besta, ela representa todos aqueles animais que eram reinos passados unidos em apenas um império, em apenas um reino. Por isso que mostra uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres nós podemos ver em Daniel, no capítulo 7, versículos 7 e 8, que vai dizer assim: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o
qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolência. Então vê, Daniel observando a besta terrível, ele vê que ela tinha 10 chifres sobre a cabeça. E entre esses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno. Veja a explicação da profecia em Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Essa palavra magoará não está exatamente correta, porque isso se refere à perseguição que o anticristo fará contra os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Esse mesmo chifre pequeno ele aparece em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 9 ao 12 vai dizer assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, irmãos, nós podemos ver através das profecias o que se levantarão 10 reis. E depois que se levantarem esses 10 reis, então a besta se levantará. Nós temos um detalhe melhor dessas histórias também em Daniel no capítulo 2, quando nós vemos a estátua do sonho de Nabucodonosor. Então, Daniel, capítulo 2, do verso 31, cadê o 31 ao 35, vai dizer assim: tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e extraordinária, e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino,
o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aqui nós temos duas imagens que mostram mais ou menos essas visões. Um chifre com olhos e uma boca e os pés da estátua, em parte barro e em parte ferro. Quando nós vemos a explicação de Daniel sobre a interpretação do sonho, nós vamos ver que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, era o reino da Babilônia. O peito e os braços de prata era o Império Medo-Persa, que viria depois. Ou seja, a glória do Império Medo-Persa seria menor do que a glória do Império Babilônico. E por terem dois braços, nós vemos que é um império dividido, a Média e a Pérsia, dois impérios. E por que é importante entender isso? Os quadris e o ventre eram de bronze, representando o Império Grego. E nas pernas de ferro, nós vamos ter o Império Romano. Porém, irmãos, o Império Romano não são as pernas inteiras até os pés. É nisso que muitos se confundem e começam a olhar para Roma e dizer que de Roma, do Vaticano, é que sai a besta. O Império Romano foi um império que dominou por muitos anos. E o Império Romano, ele se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. Por isso, duas pernas, Oriente e Ocidente, Roma Oriental e Roma Ocidental. Depois foram surgindo outros impérios, como o Império Otomano, que também faz parte das pernas de ferro, só que ele não é contado como cabeça da besta. Então, quando vem a Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, já começa a entrar nos pés da estátua a mistura de barro e ferro. Mistura de barro e ferro, na profecia fala sobre o reino por um lado ser forte, por outro ser fraco. Mas também nós podemos entender pelo lado da tecnologia e do homem, porque o homem vem do pó da terra e a tecnologia vem da Revolução Industrial, da Era do Ferro. Então, meus irmãos, quando se tem ali a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, essas coisas, os pés da estátua estão começando. E o último império, ele vai estar onde? Nos dedos da estátua. Os dedos são a menor parte. Por isso que lá em Apocalipse nós vamos ver que fala que quando esse império surgir, ele tem que durar pouco. Porque os dedos são a menor parte da estátua. E são 10 dedos que correspondem a 10 reis. E o fato de serem 2 pés mostra que são 5 reis do Oriente e 5 reis do Ocidente. Nós já podemos ver sinais disso no mundo. E como que podemos ver isso? Através da ONU, da Organização das Nações Unidas.
A ONU, ela já tem 5 países que são fixos, e esses 5 países eles têm poder de voto e de veto, e praticamente eles comandam o mundo. Esses 5 países, eles têm grande autoridade, de modo que se os outros países, que na ONU tem 15 países, e eles vão se revezando, 10 deles vão se revezando, 5 são fixos, que são os que têm poder de voto e de veto. Se 14 países votarem acerca de uma coisa e um desses países votar contra, não é feito por causa da autoridade que esse país tem, por ele ter poder de voto e veto. Esses 5 países são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Os outros países eles vão se revezando. Então veja que 5 países já têm com grande autoridade no mundo. Mas para que o domínio possa ser entregue ao anticristo, é necessário que surja os 10 reis primeiro. 5 do Ocidente e 5 do Oriente. 5 que têm autoridade total sobre o Ocidente e 5 que têm autoridade total sobre o Oriente. Então eles entregam o domínio do mundo ao anticristo. Veja o que diz Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, durante a última hora, durante o último tempo. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então vejam, esses 10 reis, eles têm um único pensamento: oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Quando nós vemos os pés da estátua, vemos que se trata de 10 reis, de 5 reis que dominarão o Ocidente e 5 que dominarão o Oriente, e eles entregarão a autoridade do mundo ao anticristo. Então nós podemos compreender que a 7ª cabeça da besta já está começando a ser formada, que nós já estamos nessa 7ª cabeça, e que é sobre a 7ª cabeça que estão os 10 chifres. Nós vimos na profecia de Daniel que quando o chifre pequeno ele surge entre eles, 3 chifres são arrancados. Mas talvez você pense, como que 3 são arrancados se os 10 assumem o poder com a besta? Ali nós temos essa explicação em Daniel 11, que é a guerra do rei do norte contra o rei do sul. 3 desses 10 chifres serão contra a besta, serão contra o anticristo. E o anticristo vai guerrear contra eles para poder subjugá-los. Quando ele guerrear contra eles e os vencer e os subjugar, então a besta, junto com os 10,
ela assumirá sua autoridade no mundo. E como nós vimos lá em Daniel 7, ela tem autoridade por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Em Apocalipse 13, nós vamos ver que a besta ela assume a sua autoridade por 42 meses. Esses 42 meses, eles são os mesmos 3 tempos e meio. Eles dão em dias 1260 dias, em anos 3 anos e meio. Basta os irmãos fazerem a conta com a base do calendário judaico de 360 dias. Quando nós vamos fazendo as contas, vemos que as profecias elas apontam que o tempo do domínio real da besta, do seu império, de toda a autoridade que ela vai exercer e de toda a destruição que ela vai causar, serão de 3 anos e meio. Então, quando nós entendemos essas profecias e vemos que primeiro 10 países têm que assumir a autoridade do mundo, que dentre esses 10 países, esses 10 reis, presidentes, vai surgir um outro que receberá a autoridade de todos eles, então nós estaremos vendo o início do império da besta, o início do reino do anticristo. Quando nós vimos esses 10 reis no mundo assumindo a autoridade, nós podemos saber que o tempo já está muito próximo. Outro sinal que vamos ter é da guerra do norte de Israel contra o sul de Israel. Basicamente é Turquia contra o Egito. Essa guerra é um grande sinal também de que o tempo está próximo, de que a última semana da profecia de Daniel, das 70 semanas, já se iniciou. Então, meus irmãos, o mundo está sendo preparado. A ONU recentemente, ela recebeu uma estátua de presente representando ser o guardião da paz e segurança. E essa imagem que a ONU recebeu, ela é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então nós vemos os sinais se evidenciando no mundo de que nós já estamos na 7ª cabeça, já estamos nos pés da estátua de Nabucodonosor. O que está faltando é surgir os 10 chifres, os 10 dedos, para que então se manifeste o anticristo. Nós vamos ver também como sinal a pregação das 2 testemunhas, que vão pregar durante 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio da tribulação, nós temos a pregação das 2 testemunhas em Jerusalém. Então são sinais que evidenciam que os tempos estão próximos, que o tempo determinado por Deus está chegando. Por isso vamos nos atentar para as profecias do Senhor, para aquilo que Ele nos deixou na Sua palavra, para os ensinamentos que Ele tem para nós. Porque o Senhor Ele está nos mostrando não só como as coisas acontecerão,
como ele mostra também de onde o anticristo deve surgir. Os pés da estátua, aonde fala mistura de barro e ferro, ali é a palavra árabe. A ONU ela precisa passar por uma reforma, porque dentre esses países que fazem parte da ONU, nós não vemos países árabes que estão ali sendo esses países com poder de voto e de veto. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos a tudo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Não vamos deixar que essas coisas coloquem medo no nosso coração, mas vamos, através desses ensinamentos, edificar a nossa vida em Cristo, vivendo em santificação, buscando o Espírito de Deus, buscando cada vez mais a sabedoria de Deus e o entendimento das coisas que Ele tem a nos revelar. Que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, preparados para sermos fiéis até o fim, preparados para quando os tempos estiverem chegando, porque Deus ele deixou na sua palavra os sinais, as evidências e a direção para que nós não sejamos enganados nem seduzidos por doutrina enganadora alguma. Meditem neste estudo, nesta palavra. Que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.